referidas, portanto, as litologias que são referidas na notícia explicativa, e veem quais são as litologias que atingiram a temperatura mais alta, portanto, o grau de metamorfismo mais alto, em função da litologia e da mineralogia que elas apresentam. Está bem? Portanto, isso tá bem. Certo? Portanto, vocês lerem a notícia explicativa nessas folhas, veem precisamente qual é que é a rocha de mais alto grau metamórfico. Qual é que é a litologia de mais alto grau metamórfico. Sim. E, professora, no caso da pressão do pico bárico, elas têm uma pressão todas, assim, intermédias. Pois, mas aí a gente considera o quê? Repara uma coisa. Deixa-me ler, por isto maior que não vejo. Por isto um bocadinho maior que senão eu não vejo. Ora, portanto, qual é que é a família química, as faces metamórficas, as condições PT em que o metamorfismo teve lugar e qual a unidade que registrou o pico metamórfico. Está bem? Sim. Isso. Portanto, vocês veem quais são as litologias que lá estão descritas e em função dessas litologias veem como é que uma dada rocha, por exemplo, quais são as condições de formação do anfibolito, por exemplo, e do anfibolito que já tenha, por exemplo, esta tita. Estão a ver? Portanto, quais são as condições, vocês vão aos vossos apontamentos de petrologia metamórfica e veem qual é que é portanto, o metamorfismo que originou aquelas rochas metamórficas. E depois não se esqueçam que há sempre condições depois de retromorfismo, está bem? Sim. Pronto, portanto, qual é que é o pico metamórfico e depois qual é que é o pico de metamorfismo. E não se esqueçam que pode haver um pico térmico e um pico bárico, e há uma unidade concretamente, há umas rochas concretamente que têm um pico bárico, que são rochas que são originadas, já são indicativas de condições metamórficas de faces de xistos azuis. Isso também está referido na notícia explicativa. Encontraram isso? Sobre exatamente isso, eu não vi. Vão de ver que já há uma unidade que já tem minerais que indicam que a faces dos xistos azuis já estava... Portanto, as condições báricas em que essas rochas foram formadas já se aproximaram muito da faces dos xistos azuis. E não se esqueçam que a faces dos xistos azuis é aquela faces que está relacionada precisamente com os ambientes de subducção. Sim. Certo? Certo. Tá, vamos para a próxima. Júlia, você quer perguntar? Eu queria perguntar ainda acerca dos xistos azuis. Então, essa é uma outra face que eu posso encontrar nesse complexo, professora? Okay. Portanto, pontualmente, o metamorfismo regional, metamorfismo varisco regional tem uma dada faces característica, não é? Mas pontualmente podemos encontrar, em algumas unidades, não é? Podemos pontualmente encontrar outras faces de grau mais elevado. Mas, claro, só se manifesta em algumas unidades, não é? Noutras não. Então, nessa unidade, ela, a princípio, era intraplaca? Não. Então, eu interpretei errado. É sempre orogénico. Este metamorfismo é sempre orogénico. Agora, há uma unidade que tem mineralogia que indica que condições de faces dos xistos azuis já foram atingidas, porque se formam minerais que são característicos da faces dos xistos azuis. Uhum. E, claro, a faces dos xistos azuis é precisamente uma faces que está relacionada com a subducção. Ou seja, seria uma fase final da orogenia? Seria antes. Seria antes? Depois, a subducção é antes. Sabes que o metamorfismo hercínico precisamente começa com subducção e abducção e depois colisão. Ok. Não é? Ok. Uma dúvida que eu tenho, mas foi porque eu não conseguia visualizar bem uma das imagens, do exercício 6, que é para visualizar as imagens da figura 1 e 4. Tem uma imagem que eu não consigo visualizar bem, que acho que é a primeira. Que é o extrato da legenda? Sim. Ok. Sim, vamos pôr isto maior. Deixa-me pôr um bocadinho maior. Porque isto está muito pequenino. Pois vê-se mal. Depois vê-se um bocadinho mal. Tens toda a razão, isto vê-se um bocadinho mal. Mas eu posso vos dizer, ora,
Portanto, isto começa a unidade, esta unidade que é o complexo ofiolítico intermédio, não é? Começa com um carregamento. Portanto, a sua base é um carregamento. Ele está carreado, ele está sobreposto a outra unidade, não é? Portanto, começa com um carregamento. E depois na base ele tem peridotitos. Sim, e depois tem, além de peridotitos, tem essencialmente donitos e arzeborgitos. Certo? E depois tem serpentinitos cistoides. E depois tem, realmente isto está, é melhor ver mesmo na carta. É qualquer coisa anfibólicos. Desculpa lá. Tudo bem, acontece. Sim, mas pronto, são rochas que são rochas da família ultrabásica. Isso é que é o importante. Certo? Ok. Pronto, ai, já sei do sítio. Ok. E eles dizem precisamente, isto, portanto, é na unidade de na unidade de Moraes Talhinhas, na unidade de Iseda Remontes, são apenas peridotitos. Está certo? Pronto, isto são peridotitos, essencialmente rochas ultrabásicas, donitos e arzeborgitos, e depois tem os serpentinitos xistoides, que resultam precisamente do retrometamorfismo das rochas ultrabásicas. Está bem? Qual que é a unidade que fica acima, professora? Desculpa. De quem? Acima de Moraes e Talhinha eu tenho o quê? A unidade que vem acima de Moraes e Talhinhas, depois vê o complexo alóctono superior. Ah, já é outra coisa. Tá bem. É outra coisa, não é? Pronto. Portanto, aqui no alóctono intermédio a coluna começa precisamente com rochas ultramáficas, certo? Como eu ia dizer, não se esqueçam, já estou a ver, são piroxenitos anfibólicos. Pronto, são peridotitos que são essencialmente donitos e arzeborgitos. E depois temos serpentinitos xistoides que resultam do retrometamorfismo das ultramáficas. E depois também se tem piroxenitos anfibólicos. Está bem? Por cima vem uma unidade de gabros melanocráticos grosseiros. Ok. E depois vem uma unidade de Fleiser gabros. E depois vem uma unidade de complexo de Dickes em gabro. E depois vem uma unidade de anfibolitos, que são o complexo de Dick em Dick indiferenciado. Está bem? E depois também tem intercalado neste complexo que são anfibolitos e que representam, portanto, um complexo de Dick em Dick, também tem plagiogranitos. Certo? E depois vamos ter, por cima, vamos ter apenas na idade de Iseda Remontes, vamos ter anfibolitos e anfibolitos esses que depois têm diques doleríticos e anfibolitos retromorfizados. Certo? Agora, isto que aqui está, portanto, isto é o que se encontra, não é? Isto que aqui está tem correspondência, depois vocês têm, na figura 2, têm a coluna, não é? Tem a coluna, não está tão detalhada como está a legenda. E agora, vocês depois têm, na 3, têm a crosta oceânica, certo? A crosta oceânica, que vocês têm na petrologia ígnea, esta figura da petrologia ígnea, e depois têm um complexo ofiolítico. Não é? Depois tem um complexo ofiolítico. Agora, o que vocês têm que fazer é corresponder a estas unidades da figura 1, fazerem corresponder as da figura 4 e as da figura 3. Ok. Ok. Então também temos que trabalhar com a 3. É porque eu entendi que era era 1 e a 4. Então, afinal, é 1, 2, 1, 3 e 4. Pois, da 1 a 4, não é? Da 1 a 4. Da 1 a 4. Tá bem. Certo? Ok. Professora, é basicamente para referir as características que permite considerar o complexo um complexo ofiolítico típico, não é isso? Isso mesmo. A partir dessas figuras. A partir disso. Porque isto é o seguinte, então vamos ver, porque nós temos uma dada região que tem características litológicas muito específicas, e essas litologias são apresentadas numa sequência, portanto elas não estão ao acaso, há uma sequência.
E essa sequência litológica faz precisamente, é uma sequência que é encontrada em outros complexos ofiolíticos. Ou seja, as litologias que lá estão, não é? Aquelas unidades que lá estão, aquelas unidades metamórficas que lá estão. Reparem que os ofiolitos mais recentes, muitas das rochas, inclusive, são ainda rochas ígneas e que têm uma ligeira alteração. Aqui não, aqui nós temos anfibolitos, por exemplo, o complexo de Dick and Dick, o que nós vemos no campo são anfibolitos. Nós vemos no campo, portanto, a unidade no campo, e vocês têm imagens do complexo Dick and Dick, aquilo que se vê são anfibolitos. Agora, mas estes anfibolitos, o que é que são? Mas estes anfibolitos, se são rochas máficas, poderão ser derivadas precisamente de diques basálticos. E esses diques basálticos, por sua vez, estão em cima de gabros acumulados, não é? De anfibolitos, que vieram de gabros. Ou seja, a sequência que nós encontramos naquelas unidades é uma sequência que se encontra em rochas ofiolíticas. Portanto, a litologia indica-nos que aquilo será uma sequência ofiolítica, certo? Portanto, é essa sequência de diferentes rochas, não é? Que não estão ao acaso, que nos diz, que nos faz assemelhar àquilo que está descrito para as sequências ofiolíticas típicas. E as sequências ofiolíticas típicas assemelham-se, por causa disso mesmo é que se consideram como tal, assemelham-se precisamente à crosta oceânica. E, portanto, o modelo do ofiolito é precisamente uma rocha que derivou nada mais, nada menos do que da crosta oceânica. Agora, vocês vejam, quando vocês veem a figura 4, vamos lá ver a figura 4, eu vou fazer aqui onde é que eu estou? Aqui. Portanto, vou fazer aqui um compartilhar, ora, aqui, vou compartilhar aqui isto, que é melhor. Quando vocês veem aqui a figura 4, portanto, tem um complexo ofiolítico, vocês vejam, onde é que ele está? Não é aí. Eu ando aqui, isto tem muita janela aberta. Eu com muita janela aberta, fico com o ambiente de trabalho todo muito cheio. Esperem aí. Ok, já vejo melhor. Agora já vejo melhor. Portanto, vamos então ver a figura 4. Vocês vejam, portanto, o que é que há numa sequência ofiolítica. O ofiolito de Oman é um ofiolito muito recente, certo? Aquilo é uma coisinha muito recente. Portanto, as rochas que formam aquele ofiolito típico, e mesmo outros que existem na Groenlândia, são rochas que são essencialmente rochas ígneas, está bem? O nosso ofiolito são rochas metamórficas, mas as rochas metamórficas, nós sabemos quais são os protólitos, por isso é que temos petrologia metamórfica, não é? E, portanto, vocês estão a ver, se vamos ver um ofiolito, o que é que nós temos na base? Bom, temos ultramáficas. Vocês estão a ver, temos donitos, temos ardoborgitos, certo? E depois temos gabros, inclusive há também crómitos, não é? Crómitos nesses gabros, e temos erlitos. Isto é tudo rochas ultramáficas, certo? É claro que agora nós temos metaperidotites, não é? Não temos peridotites, nós temos metaperidotites e temos donitos, porque os donitos são rochas que são extremamente difíceis de metamorfizar. O donito, para metamorfizar, precisa de uma temperatura extremamente elevada. Agora, os donitos que nós temos têm sempre um retrometamorfismo, está bem? E depois, o que é que aparece por cima? Vem o complexo de um gabro em layers, portanto, acamado, não é? Este gabro acamado normalmente tem acumulados máficos, que são precisamente acumulados mais máficos de gabros mais ricos em minerais máficos, que são os tais acumulados que nós temos também em Moraes, que se vêem também na unidade de sobrevida em Moraes. E depois, o que é que nós temos? Temos gabros foliados, continuamos com gabros, e depois temos gabros isotrópicos, que são os gabros normais, não é? Das intrusões gabroicas. Plagiogranitos também. Estes plagiogranitos derivam da cristalização fracionada destes magmas gabroicos, certo? Que também existem na sequência de Moraes. E depois temos um complexo aquilo que está aqui assim, o Sheet Dick Complex, é o complexo Dick and Dick. Está bem? Portanto, este complexo Dick and Dick que aqui está, isto são diques que mostram precisamente o crescimento da crosta oceânica. A crosta vai partindo, vai abrindo fraturas mais ou menos verticais que são preenchidas com magma, que formam um dique. E continua a partir e continua
a preencher com magma e a crosta vai crescendo precisamente por estes diques, que é o complexo de Dickendick. Depois, outra coisa que ocorre é que frequentemente os próprios gabros, que agora são anfibolitos, não é? Por exemplo, o Flazer gabro que nós temos em Moraes, aquilo veio de um gabro, não é? Veio de um gabro. E muitas vezes está cortado por diques, que são os diques que formam precisamente o complexo de diques em gabro, que formam normalmente a base do complexo Dickendick. Porque, portanto, os diques vêm de profundidade, não é? Vêm de profundidade e, portanto, eles acabam por partir as intrusões gabroicas e depois virem mais acima formar o complexo Dickendick. E, claro, estes diques depois, o complexo Dickendick depois, claro que este magma gabroico ou basáltico acaba por destruir, não é? E ao destruir dá as pilolavas. E estas pilolavas estão agora transformadas em anfibolitos, certo? Portanto, estas pilolavas que formam os complexos ofilolíticos, no caso de Moraes, o que nós temos são anfibolitos maciços. E inclusive, diz que no maciço do Azinhoso se observam indícios de pilolavas, não é? Eu acho que os geólogos também têm sempre muita imaginação também. Mas pronto, diz que aqui nesta unidade, no maciço do Azinhoso, se observam ainda os indícios das pilolavas, certo? E depois, claro, estas pilolavas, claro que agora são anfibolitos, não é? E estão representadas por anfibolitos que são maciços, claro que agora estes anfibolitos também depois têm uma retrogradação. Portanto, nós não temos lavas, não temos basaltos, mas temos anfibolitos que vieram, não é? O protólito foram basaltos. Portanto, esta coluna que nós vemos numa sequência ofilolítica é a sequência que nós vemos numa crosta oceânica, não é? É a sequência que nós vemos numa crosta oceânica, com algumas variações, mas é o que nós vemos numa crosta oceânica, está bem? Agora, isto, portanto, vocês estão a ver, são rochas ígneas, gabros, diques, gabros, arzeborgites, isto é tudo rochas ígneas. Em Moraes, temos rochas metamórficas, certo? Se bem que aqui algumas ainda continuam a ser ditas, por exemplo, na coluna litoestratigráfica estão referidas, por exemplo, complexo Dickendick. Complexo Dickendick, mas isto no campo, quando nós estamos lá no campo, o que nós vemos são anfibolitos, ou anfibolitos bandados, não é? Mas nota-se precisamente, há estruturas que são paralelas umas às outras e que seriam, portanto, os antigos diques que agora estão transformados em anfibolitos. E depois, claro, temos os anfibolitos por cima. Que não são maciços, que têm sempre uma xistosidade associada. Porquê? Por causa da deformação que esteve associada, não é? E depois temos os anfibolitos retrogradados, não é? Temos os anfibolitos retrogradados. Agora, por exemplo, vocês estão a ver que há aqui, inclusive vocês estão a ver aqui que há alguns sedimentos de profundidade. Há uma zona em Moraes em que nós vemos estes sedimentos que poderão representar estes sedimentos profundos que estão por cima dos basaltos. Mas também é uma coisa muito pequenina e depois também tem uma deformação muito grande e inclusive depois tem também uma mineralização associada e não é assim muito grande. Portanto, estes sedimentos não estão muito bem representados no ofilolito de Moraes, está bem? E, portanto, vocês estão a ver, isto que aqui está, acaba por ser um metamorfismo disto que aqui está certo? Portanto, é em função da litologia e depois, confirmado pela geoquímica, que se chega à conclusão que isto é um complexo ofilolítico. Está bem? Sim. Mais dúvidas? Então, A4 eu fiz, sim, que é para estimar as condições de pressão e temperatura do metamorfismo orogênico. Mas, assim, o que eu fiz foi colocar as faces que eu já tinha citado antes. Na grelha petrogenética. Na grelha petrogenética. Sabes? Sim. Sim, e falar da pressão e temperatura delas. Isso mesmo. Então, repara, vocês têm nos vossos apontamentos de petrologia metamórfica uma grelha petrogenética, não têm? Com as faces. Sim. Por acaso eu peguei na internet, mas... Mas por onde é a mesma coisa. Sim. Mas,
Isso é e até coloquei. Pronto, vocês têm a grelha petrogenética. Portanto, tem a grelha petrogenética, a partir das fáceis sabem qual é que são as condições de metamorfismo por cento e temperatura. Então tá, por mim eu acho que é isso. O resto eu acho que eu consegui fazer. Sim. Professora, eu tenho uma dúvida. Eu fui ver a parte do Excel, eu fiz a plotagem dos dados, isso normalmente, sem nenhum problema. Só que aqui, um dos diagramas me deu um EMORB, ou seja, é um MORB enriquecido, correto? Esse EMORB, ele pode ser derivado de magma mantélico rico ou pode ter outra razão? Porque eu fui procurar na internet, um desses motivos foi esse. Pois, isso é o seguinte... O facto de ser um EMORB quer dizer-nos que não é um MORB normal típico. Os MORBs normais típicos são característicos das cristas médio-oceânicas com o oceano bem desenvolvido, certo? Quando isso não acontece, há alguns MORBs, por exemplo, os MORBs dos Açores, tem uma característica distinta, porque associado à distensão oceânica temos a influência de uma pluma mantélica. E por isso os MORBs vêm com essa assinatura de pluma mantélica, certo? Por outro lado, isso portanto é uma das razões. Outra razão é que muito provavelmente não se tem ainda uma assinatura de um MORB normal, típico, e tem-se um MORB mais enriquecido, porque provavelmente aquilo não era um oceano muito extenso. Portanto, havia crosta oceânica, mas não era um oceano pleno, tipo o Oceano Atlântico. Seria uma parte mais retraída, portanto, com um rifting menos acentuado. O rifting não teria sido tão acentuado, portanto, teria sido uma bacia que abriu, mas que rapidamente fechou. Portanto, precisamente quando há primeiro a abertura, as primeiras fases da abertura, passa-se precisamente as características alcalinas são mais acentuadas e, portanto, essas características enriquecidas são características de um desenvolvimento de um oceano que ainda não é tão acentuado. Por isso é que se pressupõe que não seja uma bacia, mas uma bacia que não seria muito grande. Foi uma bacia tipo efêmera, que abriu e que fechou rapidamente. Ou seja, um rift abortado. Sim, pois, não chegou mesmo a fazer crosta oceânica, mas não chegou a fazer um grande desenvolvimento de um oceano. E isso é uma outra das razões que explica porque é que nós temos o ofiolito. Porque, reparem, a crosta oceânica, se for uma crosta oceânica muito antiga, é uma crosta oceânica que nós dizemos fria e muito densa. E essa crosta oceânica, durante a subducção, é toda subductada. Mas se for uma crosta oceânica jovem, certo? Portanto, de um oceano pequeno... Densidade é baixa. A densidade é muito menor e vai ocorrer obducção. Ela é obductada, não é? Ela é obductada. Portanto, são estes os factos que dizem que aquilo seria uma bacia, mas não seria um oceano muito desenvolvido. Sim, uma bacia oceânica, mas não um oceano muito desenvolvido. E o facto da sua assinatura por ser precisamente de um MORB e não ser de um MORB, portanto, um MORB chamado um MORB enriquecido e não de um MORB normal, dito normal, que é empobrecido. Certo? Certo. Professora, um outro problema que eu tive, mas isso eu acho que foi só comigo, quando eu fui fazer o diagrama Spider, eu consegui fazer ele todo certinho. O problema é, eu não consigo alterar o meu eixo X para colocar os elementos dos incompatíveis aos compatíveis. Aquilo me aparece bloqueado no Excel, eu não sei o que eu faço. Já tentei fazer outro gráfico de outras formas, mas me dá sempre o mesmo problema. Quando vais a selecionar os dados e depois vais pôr o nome, não te dá para fazer, não? Isso... Aparece bloqueada a opção de editar a coluna. Ah, é? mas isso é lá um problema lá no teu Excel, se calhar. Pois, é isso, só que eu tô aqui com medo de ser prejudicada, porque o resto eu tenho tudo certinho.
Não, portanto, não, deve haver aí alguma questão que tu tens trancada. Alguma definição, alguma definição que está aí, não sei dizer o que é que isso poderá. Mas consegues pô-los cá para baixo, não é? Para eles não ficarem em meio do diagrama, porque a meio do diagrama fica muito mal. Não, eu coloquei embaixo. Não consegues pôr mas não consegues transformar os números em elementos. Em elementos, não, só aparecem números. Tá bem, diz lá isso. Não há eu posso tentar colar embaixo e fazer alguma coisa. Posso tentar colar embaixo, não há problema. Sim, ok. Tá bem, professora. Mais dúvidas? Eu não tenho. Não? Eu acho que já foi tudo. O exercício é muito simples. Depois nós iríamos fazer um corte, mas um corte é muito... Vocês não têm... Bom, podiam sempre descarregar um mapa e poderiam sempre fazer o perfil interpretativo. Mas, portanto, o perfil geológico interpretativo. Mas vocês já vão fazer já fizeram um interpretativo com o professor Fernando Carlos, não foi? Já fizemos, Pois. Portanto, e já tem este trabalho. Eu tentei que vocês fizessem um interpretativo a partir do visualizador do LNEG. Mas tenho dado as voltas com isso, mas depois pensei, bom, se calhar se eles já trabalharam bastante com o visualizador do LNEG, se calhar até já fizeram isto. Porque se vocês forem lá, vocês conseguem tirar o perfil topográfico, certo? E tirando o perfil topográfico, vocês podem pegar o perfil topográfico e pôr no programa e depois fazer o perfil interpretativo. Depois podem tirar os contactos, não é, geológicos para esse perfil topográfico. E, portanto, isso pode-se fazer à mão, não, sem problema. Pensei que vocês podiam fazer uma coisa dessas, não é? Porque é outra maneira de fazer um perfil a partir do visualizador. Mas se vocês já todos conhecem o visualizador, agora a questão é uma questão de vocês brincarem com ele, não é? Verem todas as possibilidades e vejam que ele pode mesmo fazer, portanto, perfis topográficos. Está lá para se fazerem perfis topográficos. Sim. Tá? Mais questões? Está aqui quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17. E só 2 é que têm dúvidas. Tá bom. Só 2 é que têm dúvidas. São tímidos. Só 2 é que têm dúvidas, está ótimo. Tá bom. Para ser sincera, professora, eu li o exercício e ainda não comecei a fazer, mas achei melhor vir ver. Sim, ok. Eu não tive geoquímica ainda, então estava meio pé atrás em relação a isto. Pois. Está bem, mas não há problema. Pois, por isso é que eu vim ouvir para ver se percebia mais ou menos as dúvidas dos outros. Está bem. Aquilo não tem... A parte que vocês fazem cálculos é muito fácil. Portanto, se vocês seguirem os passos que eu vos mostrei no vídeo, não há dificuldade nenhuma. Está bem? Ok. Tá. Ok. Olha, parece que isto vai acabar dentro de pouco tempo. Pelo menos é a mensagem que me está aqui a dizer. Mais dúvidas? Não tens mais questões? Não. Não? Eu não. Ok, até porque não. Acho que ninguém se manifestou também. Qualquer coisa, manda por e-mail. Vocês podem sempre mandar e-mails, não há problema nenhum. Não há problema. Tá bem? Teve até gente que falou que não poderia vir a essa aula. E aí eu falei que qualquer coisa era só te mandar e-mail. Sim, é só mandar e-mail, não há problema. Não há problema nenhum. Vocês vão ter amanhã com a professora Elsa, não é? Uhum. Vocês vejam, as aulas práticas estão um bocado com os horários muito estranhos, mas aquilo é só mesmo por causa de cumprir o horário, porque depois vocês, como têm os materiais, podem sempre em qualquer altura ver as aulas, não há problema, não é? Portanto, aquelas horas com que aparecem lá aulas minhas às 8h30 da manhã, às 8h30 da manhã. Portanto, mas isso não se preocupem com as horas que estão nas aulas. Aquelas aulas que eram da saída de campo, que passaram por horário
o que mudaram o horário, isso não tem nada a ver com uma aula mesmo ao vivo, pois não? Não, pois, porque aquilo que era para ser feito no campo, pronto, não se faz no campo. Por isso estamos a fazer estas aulas, não é? Para vocês fazerem estas aulas e tentar diminuir as desgraças, não é? Tentar diminuir as desgraças deste ano. É o que se pretende. Está bem? Ok. Professora, consigo esse é o último trabalho, certo? Como? Esse é o último trabalho que fazemos consigo ou tem mais um? Não, vão ter outro. Okay. Vão ter outro depois. Depois vocês vão ter outro mais. Quando reparem que a última aula vai ser dada por mim. A última aula teórica sobre o magmatismo do Mesoceenozoico vai ser dada por mim. Depois do professor Calapês ainda vou dar mais uma aula. Está bem? Uhum. E depois ainda vou dar mais um outro trabalho, tá? Tá bem, então. Ok. Tá tudo bom? Ok. Então, não há mais dúvidas? Tempo restante. Só aqui dizer que ainda temos 4 minutos. Tá bem, ainda temos 4 minutos. Mas pelos vistos, vocês não têm questões, não é? Não. Agora, não se esqueçam, a Geologia de Portugal é uma disciplina que precisamente vai fazer vai buscar, não é? Vai fazer um apanhado de todas as outras disciplinas que vocês andaram a ter no curso, ao longo do curso. Isto é uma cadeira de... Vocês têm que recordar as noções de estratigrafia, de petrologia ígnea, metamórfica, de geoquímica, portanto, é uma cadeira que faz o apanhado de tudo o que vocês andaram a estudar. Está certo? Não se esqueçam disso. Portanto, para vocês, para responderem, têm que ir socorrer-se dessas outras disciplinas. Está certo? Pronto. Pronto, meus Obrigada, caros. professora. Então, obrigada mesmo. Se tiverem qualquer dúvida, estejam à vontade para mandar mails e para pedir aulas, à vontade, está certo? Tá bem, obrigada. Obrigada. Adeus, boa tarde também. Bom dia.